meu nome é Nina Romano, sou guia aqui em Atenas há bastante tempo. Sou brasileira, nascida no Rio de Janeiro, filha de gregos. Então, aqui na Grécia, as pessoas gostam de ir às ilhas e conhecerem Mykonos e Santorini, mas existem outros lugares também. Naturalmente, o monumento mais visitado da Grécia é a Acrópole de Atenas, que é um monumento, Acrópole é o nome da montanha, mas os monumentos que estão em cima, essas construções, são do 5º século a.C., são da época de ouro de Atenas, época em que viveu o Péricles, viveu o Platão, o Sócrates era anterior a Platão, e também pouco depois veio também Atenas o Aristóteles. Então temos que conhecer esses monumentos, e também na Grécia, além das ilhas que são muito famosas, também vale a pena conhecer um pouco Meteora, que é um local que os brasileiros descobriram há pouco tempo. É um local que tem muitas rochas, mas existem mosteiros. Muitas pessoas asiáticas visitam Meteora pela paisagem. Também acho que os brasileiros deveriam conhecer Meteora e apreciar a paisagem de lá, que é menos difundida. Me conte sobre a rua Garibaldi, em pleno centro, ao lado desse monumento fantástico. Existe uma rua chamada Garibaldi, que está quase ao lado da Acrópole, dedicada a um dos filhos do Garibaldi e da Anitta, que voltaram depois para a Itália, mas ele veio aqui lutar com os gregos contra os turcos na época da Revolução Grega de Independência. Mas por que um italiano vem lutar com os gregos? Vieram muitos estrangeiros naquela ocasião. Vieram ingleses também, vieram franceses. Até o Lord Byron veio na época da Guerra de Independência e morreu na Grécia, o Lord Byron, um famoso poeta inglês. O coração dele embalsamado, que está enterrado aqui, na cidade onde ele nasceu, uma cidade do interior chamada Messolong. No dia 19 de abril de 1824 morreu o Lord Byron. Essas pessoas já reconheciam o valor de Atenas nessa época? Essas pessoas reconheciam o valor da liberdade, que a Grécia deveria ser livre de novo, não deveria ficar sob o jugo dos muçulmanos. Hoje estamos em Atenas. Em Atenas nós vamos fazer uma panorâmica da cidade, visitando um dos estádios mais antigos do mundo, o primeiro estádio antigo de atletismo. Vamos visitar a Acrópole, conjunto da Acrópole, com o Partenon, uma das acrópolis melhores conservadas do mundo. Bem, eu estou nesse passeio porque eu já conhecia, inclusive, tanto a parte da Turquia quanto Atenas, mas eu vim porque quando eu fui da última vez, estava no inverno, então a gente não conseguiu aproveitar muita coisa, principalmente o passeio do balão. E dessa vez eu fui pro passeio do balão, achei maravilhoso, lindo mesmo, super colorido, adorei. E em Atenas também, enfim, daí tem as praias de Atenas, da Grécia, aliás, que a gente foi, nas ilhas que a gente foi muito lindo. Gostei muito. Tem mais algum ponto assim na visitação que chamou a atenção, que tu não tinha ido? Então, a Capadócia com os balões, aí maravilhoso, com tempo bom. E também Santorini. Santorini para mim foi uma novidade, achei muito bonito. No início não tinha até curtido muito, achei muito simples, mas depois veio todo aquele glamour que a gente vê nas imagens, né? Quem vai 2 vezes não precisa perguntar se recomenda. Com certeza, recomendo sempre. Muito bom, viajar sempre é ótimo. E a gente recebe muita informação, cultura, que é importante, ainda mais lá na civilização, no berço da civilização, né? Antes de Cristo, os persas queriam destruir Atenas. Mas por que vir de tão longe para destruir Atenas? Porque queriam castigar os atenienses pela ajuda que Atenas dava às cidades gregas da Ásia Menor. Sabem onde fica a Ásia Menor? Foi lá que embarcaram. Não embarcaram em Kushadasi? Então, lá que havia uma cidade grega famosa? Éfeso. Éfeso era uma cidade grega, na época em que não havia turcos. Pensei que os turcos só entram na história geral depois do ano 1000 depois de Cristo, quando eles saíram da região da Mongólia, lá da região de Afeganistão, e vieram para o Ocidente, vieram para a Europa. No ano 500 a.C., lá naquela parte costeira da Turquia, só havia cidades gregas, e outras cidades, mas havia cidades gregas. Éfeso, Mileto, Halicarnasso. Vamos olhar à esquerda. Um pedestal branco, pequeno, com uma estátua não muito alta ali à esquerda, representa o Poseidon, deus dos mares, o Netuno dos romanos. Por que os deuses gregos têm nomes romanos? Porque os romanos ocuparam a Grécia no 2º século antes de Cristo. E os romanos adotaram os deuses, mas trocaram os nomes das divindades. As lendas, as histórias são as mesmas, os nomes são diferentes. À direita,
a igreja de São Nicolau, que é o santo protetor dos marinheiros, nos portos, nas ilhas. Há sempre uma igrejinha dedicada a São Nicolau. Agora vejam. Portanto, vamos ver que os deuses gregos têm nomes romanos. Zeus era o deus supremo, era o pai dos deuses e dos homens. Da mitologia romana chama-se Júpiter. Casado com Hera, H-E-R-A, a deusa protetora do lar, do casamento, o nome romano Juno, daí vem o mês de junho. A deusa da beleza, Afrodite, é a Vênus dos romanos. Atena, a deusa da sabedoria, Minerva, é o nome romano. Dioniso, deus do vinho, Baco. Os deuses são os mesmos, as histórias também, os nomes aqui foram mudados. Aqui à esquerda é o porto do Pireu, que tem os barcos de linha. Muitos faltam porque foram levar pessoas para as ilhas. Está tudo vazio lá. O que saíram às 7 da manhã, às 8 da manhã, estamos vendo do lado oposto um barco grande, que tem uma faixa vermelha. Esse vai para Creta. Estiveram ontem lá em Creta, não é assim? Então o barco sai por volta das 6, 7 horas da tarde, da noite, final da tarde ou princípio da noite, e navega durante a noite e chega lá de manhãzinha em Creta. Começou ontem à noite em Creta e chegou de manhãzinha aqui. Tá vendo? Aqui. Então vamos ver. Os persas queriam destruir Atenas para castigar os gregos que, com a ajuda dos atenienses, os gregos da Ásia, aqueles que viviam em Éfeso, em Mileto, Halicarnaso, tinham ajuda. Atenas bancava essas cidades contra os persas. Então o rei foram dizer para o rei Dario da Pérsia: Dario, você não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? Atenas está ajudando aquelas outras cidades contra nós. Então Dario disse: não é possível que uma cidade tão insignificante como Atenas tenha a ousadia de ajudar os outros gregos contra nós. Vamos acabar com Atenas. E no ano 490 a.C., o Dario ordenou uma expedição contra Atenas, que cruzou o Mar Egeu. Como os senhores vieram lá de Éfeso para cá, eles vieram da Ásia para a Europa, atravessaram o Mar Egeu, desembarcaram ao norte de Atenas. Nós estamos ao sul de Atenas, estamos no Pireu, que é o sul, mas os persas desembarcaram ao norte, na Baía de Maratona, e acamparam na planície de Maratona. A notícia chegou a Atenas, os atenienses muito assustados, dizendo: o que nós fazemos agora? O que nós fazemos? Olhem esse edifício alto aqui à nossa esquerda, estão vendo? Esse edifício é um edifício fantasma. Ele foi construído, mas houve um problema com o terremoto e nunca foi ocupado. Serve de referência. Quando a gente está num ponto alto, lá em Atenas ou na Acrópole, a pessoa vê esse edifício, sabe onde fica o Pireu, o porto. Então, os persas chegaram à Maratona. Os atenienses, assustados, disseram: o que a gente pode fazer agora que os persas chegaram tão perto? 40 quilômetros é uma pequena distância. E alguém teve a ideia: vamos pedir ajuda a Esparta. Esparta é uma cidade que fica ao sul de Atenas, 230 quilômetros. Então os atenienses mandaram um emissário, um estafeta até Esparta, para pedir ajuda aos espartanos. O estafeta chegou lá, explicou a situação aos espartanos. Os espartanos ouviram, disseram: sim, vamos ajudar Atenas, naturalmente, mas só que não podemos ajudar agora mesmo, que estamos celebrando uma festa religiosa e só podemos lutar depois da lua cheia. Estaremos em Maratona depois da lua cheia. Aqui atravessamos uma rua comercial do Pireu. Então o emissário, o estafeta, voltou com a promessa de ajuda só depois da lua cheia. Mas em Atenas havia um general chamado Milcíades, e Milcíades disse o seguinte: nós atenienses temos duas alternativas. Ou vamos à Maratona e lutamos lá, ou esperamos que os persas venham aqui. Mas como eu conheço a estratégia dos persas, vamos à Maratona. Quem sabe o que pode acontecer? E aconteceu o inacreditável. Ganharam os atenienses, apesar da inferioridade numérica. E sem experiência militar, ganharam os atenienses. Depois do fim da batalha, um soldado ateniense chamado Fidípides saiu correndo de Maratona em direção a Atenas com o objetivo de anunciar o resultado. Correu, porque em Atenas todos estavam naquela ansiedade, aquela aflição: o que vai acontecer? Se os persas ganharem, eles virão nos matar, nós teremos que fugir. Então Fidípides correu, entrou na cidade e gritou: Nenikikamen, ganhamos, vitória! E caiu morto devido ao esforço que fez para correr de Maratona até Atenas. Por isso é que existe hoje uma competição, a Maratona, na qual os atletas têm que correr 42 quilômetros, 195 metros, que é a distância Maratona Atenas. Pensem, nunca na antiguidade houve a maratona como competição. Houve batalha. A batalha foi calculada para o dia 11 de setembro de 490 a.C. Setembro, daqui a pouco vai fazer 2.509 anos.
A maratona é uma competição de 1896, nunca tinha sido feita antes a maratona. Agora, nós estamos olhando aqui um outro porto do Pireu, estamos no Pireu ainda, mas vemos o porto recreativo, com os iates, que podem ser também alugados. Todos são particulares, naturalmente, mas uns são de uso particular e outros são também para serem alugados por um grupo de amigos, 2 ou 3 famílias, e fazerem um cruzeiro especial, digamos, da maneira que cada um queira fazer. Se nós olharmos esse porto aqui, chama-se Zéas, Marina Zéas. Do lado direito, lá para o outro lado, onde está batendo sol, estão passando os carros por cima, tem umas grades. Ali naquelas grades de baixo tem umas pedras ali atrás. Então ali são restos das muralhas da antiguidade. São do 5º século a.C., 479 a.C., aquelas muralhas ali, aquelas pedras que estão lá. Agora, veja o que aconteceu. A maratona foi uma competição nova introduzida nos Jogos em 1896. Em 1894, o Barão Pierre de Coubertin, um francês, teve a ideia de começar os Jogos Olímpicos de novo. Por que razão começar os Jogos de novo? Para que houvesse o encontro das raças, a fraternidade entre os povos, o encontro das nações. Olha ali, veleiros à direita ali, estão vendo veleiros ali? À direita. Então, por isso, ele falou com o governo da Grécia: vamos fazer os Jogos Olímpicos de novo? O governo grego disse: sim, boa ideia, vamos fazer os Jogos. Os Jogos eram feitos em Olímpia. Olímpia é um vale, não é o Olimpo. Uma coisa é o Olimpo, outra coisa é Olímpia. Olímpia fica a 320 quilômetros ao sul de Atenas, um vale onde eram feitos os Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus na antiguidade. Olimpo é uma cordilheira que fica ao norte de Atenas, a 400 quilômetros, onde viviam os deuses olímpicos. No Pireu não há muitas praias, a praia é essa aqui, e do lado oposto, estão vendo lá do outro lado? Lá é que está cheio de gente. Lá é que ontem, domingo, estava cheio de gente. Lá são as praias. Onde vão aqui, são aqueles que moram aqui perto e aproveitam e vão aqui. Agora, essa parte do Pireu chama-se Castela, tem bonitas casas. Infelizmente, essa casa aqui à esquerda era uma escola. Essa gente não trabalha porque é estamos de férias, agora é mês de férias aqui, tá certo? E aqui são esses que vão a essa hora, são pessoas da terceira idade, eles que vão a essa hora. Os outros vão mais tarde, vão depois das 10, né? Às 8 horas vão as pessoas que tem problemas de saúde, tem que fazer assim, banhos de mar, o médico receitou. Então veja o que acontece. Então nós temos aqui Castelo, uma área que havia casas bonitas, mas que muitas foram demolidas, construindo de edifícios. Algumas casas foram remodeladas, outras estão caindo aos pedaços também. Vamos ver aqui pelo caminho. Castelo, porque aqui havia numa época em 1600, 1700, um castelo construído pelos venezianos, por isso chamou-se Castela. Agora, eu falei que os Jogos Olímpicos modernos começaram em Atenas, 1896, dia 25 de março. Vamos ver o estádio onde foram feitos. E um outro amigo do Pierre de Coubertin, naquela ocasião, teve a ideia da introdução de uma competição de longa distância. A maratona, de 42 km e 195 metros. Começando em maratona e terminando no estádio de Atenas. Então, é assim feita a maratona. Começam lá e terminam aqui. Vejam, aqui são sobrados, casas mais baixas, estão vendo aqui à direita. Uma que foi remodelada, à esquerda, com 4 palmeiras, olhem aqui à esquerda, que bonitinha. E vamos ver o terceiro porto do Pireu. Vimos o porto comercial, o porto recreativo, e temos o porto pitoresco de Microlímano. Micro quer dizer pequeno, microscópio, micróbio, microfone. Límano vem da palavra grega limane, quer dizer porto. Então, nesse pequeno porto de Microlímano, há muitos barcos pesqueiros, restaurantes de frutos do mar, de peixe, mas o peixe é caro aqui na Grécia, hein? O peixe é servido assim numa bandeja, a pessoa escolhe, é pesado, 45 euros, 60 euros o quilo, tá entendendo? Então esses restaurantes que vendiam peixe aqui dessa maneira que eu expliquei, já fecharam a maioria deles, só ficou onde vão os armadores, aqueles que têm navios, que aqui eles podem pagar. Mas os outros viraram restaurantes de kebabs, de carnes, entendeu? Churrasquinho. Então vamos ver aquela nossa direita aqui, a Baía de Falero, que era o porto de Atenas antes do Pireu. Agora vemos ali os bairros da Zona Sul estão para lá, para a direita. Vamos ver aqui o estádio, que tem a forma de um barco. Vejam aqui, estádio de basquete, estádio de paz e amizade. E ao fundo, lá longe, vemos 2 morrinhos. O morrinho da direita tem uma construção em cima. É a Acrópole, onde nós vamos visitar. Ali o Partenão é o templo que a gente vê ali. E à esquerda, o monte mais alto é o Monte Licabeto, com uma igrejinha branca lá em cima, que a gente não vê daqui, mas vê uma coisinha pequena lá, que é uma igrejinha de São Jorge.
Então é lá que a gente lá fica Atenas. Temos aqui à direita o teatro que funciona no verão, porque no verão não chove, de teatro de revistas com sátiras musicais, satirizando a vida política. E o estádio do Olympiacos é o time do Pireu, aquele estádio branco e vermelho aí que a gente está vendo aí. Bom, então como eu falei, o Michel Brel falou para o Pierre de Coubertin para fazer essa nova competição. Os atletas começaram a maratona, terminaram no estádio. E hoje fazem a maratona. Segundo domingo de novembro é a maratona grega de Atenas no quadro geral das maratonas internacionais. Olha a esquerda, aqui uns sobrados, aqui precisa de uma reforma aqui do meio. Agora o que acontece é que os persas perderam a maratona. Aqueles que sobreviveram dos persas tomaram os barcos e foram para a Ásia. O Dario, o rei da terra, os espartanos vieram depois da lua cheia, como eles tinham prometido. Só que eles viram que os atenienses tinham conseguido ganhar pelos seus próprios meios. E o rei da Pérsia, Dario, morreu e foi substituído pelo filho, Xerxes. Lembre-se do filme dos 300 com o Rodrigo Santoro fazendo o papel do Xerxes. O Xerxes era ainda mais vingativo, mais ambicioso que o pai. Disse: meu pai não conseguiu destruir Atenas, mas eu, Xerxes, sou eu que vou ordenar a destruição de Atenas. Eu vou pessoalmente nessa expedição contra Atenas. E vieram por terra no ano 480 a.C. Vejam, um exército numerosíssimo atravessou toda a Ásia, atravessou toda a Turquia onde estiveram, chegaram até o Estreito de Bósforo, onde fica Istambul. Hoje, né, naquela época não havia Istambul, havia uma cidade chamada Bizâncio. Então tinha que passar da Ásia à Europa. Já havia o mar no meio. Então o Xerxes conseguiu colocar os barcos, fazer um tipo de ponte, e assim as tropas e os cavalos saíram da Ásia e entraram na Europa e marchavam do norte em direção ao sul. A notícia chegou a Atenas outra vez. Os atenienses outra vez assustados. Os espartanos disseram: nós vamos tentar bloquear o caminho dos persas. Escolheram o desfiladeiro das Termópilas, 200 quilômetros ao norte. Era um desfiladeiro entre montanha e mar. E aí chegaram os gregos primeiro, sob o comando do espartano Leônidas. O Xerxes veio depois, queria passar, não conseguia, até que um pastor de ovelhas grego ali da região chamada Efialtes mostrou um caminho por trás das montanhas. Os persas deram a volta pelas montanhas e o que eles fizeram? Mataram os gregos que estavam lá nas Termópilas e depois avançaram esses 200 quilômetros, chegaram finalmente a Atenas. Encontraram a cidade vazia, não tinha ninguém. O que aconteceu? Então aconteceu que o Temístocles, o governante da cidade, tinha ordenado a evacuação para salvar a população. À esquerda, o estádio do Olympiacos do ano 2004, havia outro em 2003, foi demolido e no espaço recorde, eles conseguiram construir um ano e meio. À direita nós temos aqui o estádio de basquete, construído em 1985. Agora, nessa época do ano de setembro, ele era usado para um festival de cerveja. Vamos ver se vai ter esse ano, mas aqui ele era usado. Vamos olhar para a direita e vamos ver a Baía de Falero, que era o porto de Atenas antes das guerras pérsicas. Então, o Temístocles, pessoa de grande visão, ordenou a evacuação da cidade para salvar a população. Mandou as mulheres e as crianças fora de Atenas, os homens tomaram posição nos barcos e em Atenas ficaram alguns poucos ali que tentaram uma resistência contra os persas. Os persas mataram todos, aqueles poucos que tinham ficado lá, destruíram tudo, nada ficou de pé, nada. Então, eu posso ir a outras cidades gregas, a Corinto, por exemplo, e ver ali, por exemplo, umas colunas de pé, desde o ano 600 a.C. Eu vou a Delfos, vejo uma parede. Aqui não existe nada, porque nada ficou no chão, não tem muita coisa. Mas de pé não tem nada, porque os persas destruíram tudo. E depois da destruição, houve uma batalha no mar, a batalha naval de Salamina. Passaram por aí hoje de madrugada. Salamina está próxima do Pireu. E entre a ilha e a costa, ao estreito, foi travada a batalha naval. O Xerxes perdeu, quem ganhou foi o Temístocles. E assim, os persas foram-se embora. E o Xerxes teve que voltar para a Ásia, humilhado, derrotado, aborrecido. Terminaram-se as guerras entre os gregos, os atenienses e os persas. E depois houve a construção das longas muralhas, aquelas muralhas que eu mostrei, que a gente viu no chão, aquela coisinha lá nas grades. Mas eram muralhas altas, construídas pelo Temístocles, ligando Atenas com o Pireu. Agora, aqui à nossa direita nós vamos ver o estádio de vôlei de praia, que foi construído no ano 2004. Aqui os brasileiros tinham ganho as medalhas. Para isso, então, nesse sentido. E do lado esquerdo, vamos ver aqui a nova ópera de Atenas, inaugurada no ano 2016. Em frente ao estádio Taekwondo à direita, a ópera à esquerda. E vamos entrar na Avenida Singrum, que é a avenida onde fica o hotel. É uma avenida comprida que liga o centro de Atenas ao mar. Então, aqui no mar, ela termina e começa lá no centro da cidade.
Tem o nome de um filantropo grego, André Singros, que viveu há mais de 120 anos, 130 anos. Foi ele que financiou a construção dessa avenida. Veja, a avenida é comprida. Foi construída no século XIX, 1890, por aí. Então, veja, ela tem o mesmo comprimento, só que a largura, naturalmente, não era essa. A largura que ela tem hoje, ela tem a partir de 1978, 79, 80. Ela foi alargada assim com 3 faixas de um lado e 3 faixas do outro, nos 2 sentidos. A construção desse templo que a gente vai ver aqui começou no 6º século a.C. Só que não terminou, parou a construção em 510 a.C. No ano 480 a.C. entrou o Xerxes aqui, invadiu a cidade. Xerxes destruiu o templo, que não tinha sido terminado. Foi destruído. No ano 174 a.C. começaram a construir de novo, durante uns 10 anos. 164 parou a construção. Não se esqueçam que quando contamos antes de Cristo, a contagem é regressiva. Vão diminuindo os anos. Em 164 a.C. parou, antes de Cristo. No ano 125 depois de Cristo, veio aqui o Adriano, imperador romano, que ele gostava de vir a Atenas. E perguntou: o que acontece aqui? Por que o templo não terminou? Está faltando dinheiro, imperador. E o Adriano soltou a verba para que o templo fosse terminado, e o templo terminou no ano 132 depois de Cristo, e os atenienses construíram depois um arco em homenagem a Adriano, que eu vou mostrar depois, o arco de Adriano. Vejam o templo. Agora podem tirar fotografias do lado esquerdo. Quem está da janela está mais privilegiado. Poderá ver as 17 colunas que sobraram no templo de Zeus. Eram 104, sobraram 17. 15 estão de pé, mas há uma que também não dá para ver, mas caiu por causa de um raio. São colunas de 17 metros e meio. E vão olhar para trás e vão ver a Acrópole, que é o nome do monte que a gente tem que subir. Estão vendo? A Acrópole é lá para trás. O templo de Zeus é aqui embaixo. O templo de Zeus, com 15 colunas de pé. A Acrópole atrás, com o Partenon lá em cima. A Acrópole é o monte, Partenon é a construção, é o edifício. Então pense em uma coisa: na antiguidade havia jogos, eram sempre religiosos. Em Olímpia eram feitos os Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus. Em Atenas, a deusa adorada aqui era a deusa Atena. E quem era Atena? A deusa da sabedoria, Minerva. Em homenagem a ela faziam os jogos. Como é que nós vamos chamar esses jogos em homenagem a deusa Atena? Jogos panatenaicos. Panatenaicos, em homenagem a ela. E onde é que eram feitos os jogos? Onde é que a gente faz os jogos hoje? No estádio. Palavra grega, estádio. Então, o primeiro estádio foi construído aqui à nossa frente no 4º século a.C., 400 anos a.C. Mas depois, um benfeitor da cidade, uma pessoa muito rica, pensem, um milionário aqui da cidade, no 2º século depois de Cristo, o Herodes, o Ático, que não tem nada a ver com os Herodes da Bíblia, esse Herodes era local, ele, o que ele fez? Ele mandou construir um estádio de mármore, em forma de ferradura, de 60 mil espectadores. E esse estádio existia, só que depois o estádio foi abandonado, porque os jogos pararam, não havia mais jogos, então ninguém tomava conta, não era de ninguém, e vinha cada um aqui, pegava um pedaço de mal, fazia o que queria, fazia um cal, em geral fazia um cal. Ficou um vazio aqui. Quando veio aquela ideia de fazerem os Jogos Olímpicos de novo em Atenas, procuraram um local onde deveriam construir o estádio. Disseram: esse vazio aqui tá bom, a gente vai construir o estádio. Um grego chamado Jorge Averov, de muito dinheiro naquela altura, 120 anos atrás, ele pagou para a reconstrução do estádio. Então o estádio é igualzinho ao estádio que havia na época romana. Se eu vivesse no ano 160, 170 depois de Cristo, eu iria ver o estádio igualzinho a esse. Então o estádio foi reconstruído no ano 1896, para os primeiros Jogos Olímpicos modernos. E ele é usado para a cerimônia de entrega da tocha. A tocha vem de Olímpia. Cada 4 anos acendem uma tocha. Agora acendem cada 2 anos, também nos Jogos Olímpicos de Inverno. No ano 2016, acenderam em Olímpia, trouxeram de lá para cá, a pé, são mais de 300 quilômetros, houve uma cerimônia de entrega, entregaram para os membros do Comitê Olímpico do Brasil. Então, aqui foi feita a entrega de 2016 para os membros do Comitê Olímpico do Brasil. No ano que vem, os jogos vão ser feitos aonde? Em Tóquio. Então, vão acender a tocha em Olímpia e vão trazer até aqui, a pé, vão fazer uma cerimônia, vão entregar os membros do Comitê Olímpico do Japão.
olhar à direita. Temos aqui um chafariz. E temos um edifício bonito chamado Zápel. É o Palácio de Exposições Nacionais e Internacionais. Reuniões da União Europeia foram feitas aqui também. Esse é usado para exposições. E atrás vemos a igrejinha do Monte Licabeto, ali atrás, por trás, à direita. Na esquerda temos espirradeiras, essas árvores que têm folhas, flores. Vemos ali oliveiras, estão vendo ali. E vamos ver o templo de Zeus, que a gente viu de passagem. Vamos ver a entrada é por aqui, pelo lado esquerdo. Estão vendo ali o templo de Zeus, que terminou na época do Adriano. E vamos ver à direita a estátua do Alexandre o Grande, Alexandre Magno à direita. Estão vendo ali, ó, em cima de um cavalo, quando era jovem. Portanto, vamos ver o que acontece aqui de bronze. Agora, no início, falei, moravam as pessoas, havia casas, havia templos. Depois do ano 1100 a.C., a Acrópole tornou-se local de culto, de adoração. A deusa da sabedoria, a deusa Atena, a Minerva. Diz a lenda que houve um período com a cidade que estava em volta do monte tinha o nome de Cecropeia. E disseram os habitantes: vamos dedicar a cidade a um deus. Vamos promover um concurso. Vão aparecer deuses, esses deuses vão nos dar algum presente e nós vamos decidir quem vai dar o nome à cidade dependendo do presente que eles vão nos dar. Tá certo? Então apareceram dois candidatos, a deusa Atena e o Poseidon. Os dois subiram lá em cima do monte, na pedra, na rocha, não tinha nada lá. E disputaram o nome da cidade. Cada um iria dar um presente. Quem desse o melhor presente, daria o nome à cidade. A disputa começou com Poseidon. Poseidon, deus dos mares, pegou aquele garfo grande, chamado tridente, espetou o tridente na rocha, fez um buraco, do buraco saiu água salgada, água do mar. Esse era o presente dele aos habitantes da cidade.